Bom dia. Hoje eu quero falar com você sobre o regime de matrimônio, de um casamento. Ao contrário do que todo mundo pensa, até quando eu casei, antes, né? Porque eu estou separado há 20 anos, mas antes de eu casar, eu não conhecia, na verdade, qual era os regimes do casamento. O casamento ele tem suas obrigações, né? Ele é bem mais complexo do que as pessoas imaginam. Quando as pessoas vão para um cartório, né? Eles não são realmente, né, não são orientados, e muitas das vezes as pessoas são jovens, né? Eles não têm noção do que se trata, né? Por isso que tem muitos casamentos que se separam aí depois de 1 ano, 2 anos, porque casamento por amor, amor, hoje é praticamente, antigamente que as pessoas mantinham-se casados por muito tempo, por questão de méritos, de honras, né? Mas hoje isso não existe mais. Hoje cada um se preocupa com cada um com o seu e o matrimônio, né, o casamento nada mais é do que um contrato, tá? Então vamos estar falando hoje a questão desses contratos. Na verdade, meu amado, eu não sou advogado e para te dar uma declaração, para te dar uma noção mais plausível, você tem que contactar um advogado que está mais orientado para isso. E principalmente um advogado da vara de família, pessoas que lidam na área de família, tá? Porque existe muitas coisas nesse trâmite aí. Então, cara, na vara da família, a questão dos regimes, nos regimes no contrato, porque a questão do casamento no litigioso, no religioso, é a bênção, né, do padre, daqueles que você tem a religião no qual você tem a fé. O padre, os pastores, os bispos né, e assim por diante. Mas os regimes do casamento, hoje, eles estão no comunhão parcial de bens. Ou seja, quando é normal, a partir de 1973, a união parcial de bens significa, olha só, gente, eu entendo que nenhum casamento foi feito para separar, tá? Foram feitos para ficar junto para sempre, mas nem sempre fica junto, tá? O fato aqui é caso haja uma separação. Então, ou seja, quando você vai casar, você tem que estar preparado para quê? Para separar, tá bom? Então, o regime de comunhão parcial de bens significa que os bens que você tinha antes continua sendo seu e ela dela, ou vice-versa. Mas como é comunhão parcial de bens, depois do casamento, depois de 1973, o regime parcial de bens passou a ser dos dois igual, né? São iguais essas parcelas depois do casamento, ok? Então separou, o que tem depois do casamento são separados em partes iguais. Isso é o normal. Se você não comunicar algo à justiça, né, não declarar aí outros regimes, esse é o que mantém em vigor, ok? Então, ou seja, na hora da separação, o que você tem antes, ela tem antes, continua sendo cada um do seu, mas o que você adquirir depois do casamento são divididos em partes iguais. Esse é um regime natural, é o normal hoje, se você não pedir algumas alterações, tá? Existe, então, o regime comunhão universal de bens, tá? Significa que tudo que é seu e o que é da outra pessoa, dela eu quero dizer outra pessoa, são partilhados iguais, tá? O que construíram junto, o que era antes do casamento, depois do casamento, são divididos em partes iguais, tá? Esse é o mais fácil de separar, dividir, porque é comunhão universal de bens, né? Existe uma separação obrigatória de bens. Isso significa quando o casal é menor de 18 anos, que ele precisa ter autorização judicial e acima de 70 anos, tá bom? Outro também que tem regime separação de bens. Gente, regime separação de bens significa que o que você tinha antes, o que você tem depois, cada um continua com os seus pertences, com os seus bens, tá? Tanto quanto a mulher, tanto quanto o homem. Só que existe aí, né? Por isso que é nesse caso que você precisa, é o mais delicado, e você precisa procurar um advogado para poder estar se atentando nisso, para você estar se respaldando, né, nessa situação. Olha só, existe então o sistema de aquestos de bens. Significa, cara, porque mesmo, por exemplo,
quando a pessoa vai casar, quando a mulher casa, vamos falar da casa da mulher, que a mulher é a mais prejudicada na situação. Quando a mulher casa, dificilmente algum contrato, algum patrimônio vai para o nome da mulher, geralmente vai para o nome do homem, por mais que ele faça junto. Independentemente dela estar colocando a mão na enxada, na pá, na colher, no pincel para estar pintando, seja qualquer coisa, no físico ou não, ela está participando, ela está colaborando. Ou seja, vou explicar um ato interessante e muito importante. Se o esposo ele está construindo uma outra casa, um outro bens, né? E a mulher está na outra casa, cuidando da roupa, dos alimentos, dos filhos. Isto não significa que ela não tem direito. Ela tem direito mesmo, aonde entra o sistema dos aquestos, dos bens, na separação. Então, você tendo como provar, é lógico, ele tem que provar que, na verdade, os bens é dele, que foi adquirido de um patrimônio que ele vendeu anterior, tá? Aí não entra. Se ele tem um patrimônio que ele tinha anterior ao casamento, que ele está utilizando aquele dinheiro para poder fazer mexer nesse patrimônio, nesse imóvel ou nesse produto, não entra. Não entra os pertences antes do casamento, nem as doações e nem a herança entra na partilha, tá? Então, essa fica clara. Então, nem sempre separação total de bens significa que está ausente, porque senão fica muito fácil, muito óbvio. A mulher fica em casa, ela doa o tempo, porque a mulher, na verdade, ela trabalha 20 horas. Ela está 20 horas cuidando do filho, 20 horas no alimento, 20 horas, né? Isso salva se cada um tem o seu emprego. Aí é diferente. Se a mulher tem o seu emprego, e o homem tem o seu emprego, igual na casa dos meus pais, cada um, lá é dividido, cada um tem um. Minha mãe tem aquilo dela, meu pai, aí tudo bem, entendeu? Mas hoje, quem casou, está casado hoje, e a mulher tem a sua empresa, e ele tem a empresa dele, cada um toca coisa separado, aí sim há um regime, separação de bens, total de bens. Mas se ela fica em casa e está cuidando, está zelando para as coisas dele, ou vice-versa, existe o aquesto de bens, tá? Então, é melhor você procurar um advogado. Eu não sou advogado, só estou dando uma orientação, uma plausível, uma orientação, né? Só para você, porque muitas vezes, eu estava conversando com uma mulher um dia desse aí, ela morava e ela saiu com os 3 filhos e deixou o marido em casa. A casa é dele. Ela simplesmente achou no direito de sair de casa. Quer dizer, ela perdeu a oportunidade de abrir mão dos direitos dela, né? Então, quer dizer, quando ela voltou atrás, já era tarde demais. Ela foi orientar, falou, não, você não tinha que sair, quem tem que sair era ele. Se você ficou com os filhos, quem tem que ficar na casa é você, enquanto juiz, até então, enquanto juiz, não decidir o que realmente deve ser feito. Independentemente se a casa são dos pais ou não, mas tudo aí depende de uma ação judicial, tá? Eu estou falando assim um pouco meio alto, ao grosso, mas, ou seja, tem muita gente separando, procura um advogado da vara da família, da vara civil, né, da vara da família, para você poder estar se orientando antes de separar, entendeu? Então você que vai casar, antes de casar, leia com atenção, porque a justiça nem sempre, ela não acorda aqueles que estão cegos, né? Se você fecha os olhos para a justiça, ela não vai te atentar a isso, ela não vai te alertar a isso, entendeu? Então você não é obrigado a assinar aquilo que você não quer. Se você assinou sem ler, você é responsável por isso. Ou seja, se você vai entrar num relacionamento, vai entrar num casamento, esse matrimônio é um contrato, tá? Isso é um contrato, por isso que existe testemunha, e você então deve, com certeza, ler. Ali você deve analisar, inclusive você precisa ter tempo para pensar, saber se realmente vale a pena ou não. Mesmo acontece com jogador de futebol. Muitas vezes, muitas mulheres saem com jogador de futebol, ficam um ano, acha que tem direito? Não tem direito. Porque a maioria das vezes, jogadores de futebol, como eles são orientados e ganham horror de dinheiro, ganham muito dinheiro, eles já colocam que no relacionamento dele são separações total de bens, entendeu? Então, dificilmente a mulher vai fazer alguma coisa no qual supla aquele dinheiro que ele tem, entendeu? Então, muitas vezes a Maria Chuteira vai tentar dar pernada, achar que vai conseguir algum resultado,
não consegue resultado nenhum. Aconteceu até um fato aí recente, a reação do Neymar, mas não vou entrar muito nesse detalhe. Pode ser que seja até um caso referente a esse. Como ela não conseguiu por bem, vai conseguir por mal. Tentou fazer com que ele agredisse para poder... Você viu no vídeo, né? Aquilo ali já estava na cara mesmo. Tentando com que agredisse e conseguir algum resultado futuro, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. A gente vai estar sempre aí, eu estar lendo, procurando alguma coisa para estar orientando você a fazer uma coisa melhor, uma coisa certa para a sua vida, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você está aí se separando e ainda não sabe qual regime que você está, converse com o seu advogado. É importante você se inscrever e que seja justo, tanto quanto o homem, tanto quanto a mulher, né? Seja justo. O homem também, por mais que ele tenha o total de bens, o homem que seja homem, poxa, não vai deixar a mulher... Não é justo eu viver com a mulher 20 anos, 30 anos e simplesmente eu ter as minhas coisas e ela deixar no olho da rua, sem direito a nada, não querer nada, né? Não ter, eu ficar com tudo para mim. Então, não é justo isso. Então, existe, então, o poder do aquestos, tá? É um nome meio complicado, meio difícil, mas existe. Você deve analisar isso aí antes, conversa com um advogado, procura um advogado, e por isso tem um advogado, tem vários advogados aí, inclusive tem até o meu amigo aí, o doutor Rodrigues, né? Doutor Evandro Rodrigues, na rua Silva Jardim, se orienta com ele, fala que você viu o meu vídeo, vai lá, conversa com ele, ele vai te ajudar, né? Lógico, vai te cobrar um honorário. Conversa com ele antes, nessa ideia aí, antes de tomar algumas decisões. Quero mandar um grande abraço aí para o doutor Evandro Rodrigues, lá da rua Silva Jardim. Também na Silva Jardim também tem a nossa doutora também, ali acho que esqueci o nome dela agora no momento, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.